que está em Apocalipse 6, versículos 5 e 6, pastor, diz assim, ó: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Olha aí. E ouviu uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esses 2 versículos aqui, irmãos, é o versículo-chave que narra sobre o cavalo preto. Pastor Claudinei, a gente vê claramente aqui que o cavalo preto ele vai vir com tanta força que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro trabalhando para conseguir comprar apenas 500 gramas de trigo. E isso dá só para alimentar só a pessoa que está trabalhando. Não dá para alimentar a família. Ou seja, resumindo, o dinheiro que se conquistar dentro de um mês não dá para alimentar a família. Pastor Rondei. Isso já está acontecendo nos dias atuais, pastor Rodrigo, e a Bíblia é bem clara em colocar aí a separação, né? Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Ou seja, se nós formos observar, dentro da cultura israelense, o trigo, ele é uma comida fina, ele é uma comida nobre. A cevada já é tratada como uma comida mais secundária. Sabe quando a gente vai no açougue que você diz assim, ó, eu quero uma carne de primeira. Então eles vão lá e pegam a carne de primeira, que é a carne mais cara. Eu quero uma carne de segunda, aquela carne mais, sabe, mais machucada, aquela carne mais gordurosa, que tem mais as suas perdas, podemos dizer. A Bíblia está dizendo que 1 dinheiro para uma medida de trigo para 1 dinheiro e 3 medidas de cevada para 1 dinheiro. Ou seja, nesse período do cavalo preto, as pessoas deixarão de ter aquela comida saudável, aquela comida que venha realmente nutrir 100%, e as pessoas passarão a se alimentar, como diz o ditado, da bagaceira, de uma comida que realmente não traz nutriente, não traz proteína, não traz, sabe, a proteína balanceada que o ser humano precisa para o dia a dia. Mas por que as pessoas irão se alimentar assim? Por causa da carestia. O preço do alimento irá subir demais. A comida se transformará em algo caro. Para você comer, né, conforme nós lemos aqui, o trigo, você vai ter que gastar muito, como o pastor Rodrigo acabou de dizer, 500 gramas de trigo, só quem tem muito dinheiro para comer. Esse trigo aqui é a representação do alimento diário. Para você ter um prato... Exato, para você ter um prato nobre na tua mesa, você vai pagar muito caro. E as pessoas não terão condições de ter esse prato nobre, então irão partir para o quê? Para aquela alimentação secundária, que é o considerado pela cevada. E mais, olha o que a Bíblia diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Ou seja, as pessoas não vão ter... Porque o azeite na Bíblia é símbolo de algo nobre, né? Aquela viúva vendeu o azeite da multiplicação e com o dinheiro do azeite ela viveu para o resto da vida. O vinho na Bíblia Sagrada é a representação de toda a alegria. Então a Bíblia está dizendo: e não danifiquei o azeite e nem o vinho. Ou seja, as pessoas perderão, né, aquele acesso às coisas nobres e, além do mais, a alegria irá embora justamente quando esse cavalo preto se manifestar 100% na face da terra, pastor Rodrigo. Bem colocado. Olha o nosso amigo Tiago. Misericórdia, isso já está acontecendo no Brasil. Isso, Tiago, está acontecendo não só no Brasil, mas também, principalmente lá na Europa. O que acontece? As questões aí que nós estamos vendo hoje ainda não é o Cavaleiro Preto em ação, irmãos. Isso que eu quero que os irmãos entendam bem. No dia que isso acontecer, gente, vai ser muito sofrimento. Porque a pessoa vai trabalhar o dia todo e não poder ter uma alimentação adequada, não poder comprar um alimento para a tua família, porque não tem o dinheiro, vai ser escasso. E sem contar ainda que vem ainda a marca da besta. Só poder, além do mais, que só vai poder comprar e vender quem tem a marca. Então você imagina, as coisas vai só se afunilando, ficando pior, vai começar assim e vai ficar pior do que tá. Entendeu? Essa é a situação. E o senhor colocou bem colocado a questão aí: não danifiqueis o azeite e o vinho. E também tem uma outra teoria que eles falam que o azeite simboliza o Espírito Santo
E o vinho simboliza o sangue de Jesus também. E tem uma outra versão também, pastor, que eles falam que o azeite e o vinho, não danifiqueis o azeite e o vinho, eles usam muito para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizendo, tá vendo aí, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho, é porque a igreja vai estar aqui, vai estar protegida. Mas na verdade, tem uma outra teoria que fala também que remete à igreja não estar mais aqui. Ó, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Mas são teorias, né? Mas na verdade, que o cavalo preto, ele vai entrar em ação, ele vai entrar. Mas isso logo após a igreja ser arrebatada. Mas os sinais aí que estamos vivendo aí, pastor Ney, são claros. Olha a infração. Inclusive, o próprio Brasil, aqui no Brasil, tem uma matéria aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Os irmãos, olha só. Tá aqui, irmãos. Tá aqui, ó. O espírito, como o pastor colocou, o espírito do cavalo preto já está agindo, olha só. O governo zera imposto de importação de alimentos básico e também do etanol. O objetivo é ajudar na queda da inflação, cujo índice acumulado em 2 meses ultrapassa 10%, gente. Olha só. E aí vai entrar os itens básicos, né? O governo anunciou nesta segunda-feira, que foi ontem, viu? Que decidiu zerar até o fim deste ano o imposto de importação sobre o café, que estava R$20 o pacote aqui de 500 gramas aqui na minha cidade, a margarina, o queijo, o macarrão, o óleo de soja e o açúcar. Também foi zerado o imposto de importação do etanol. O objetivo é ajudar na queda da inflação, cujo índice acumulado em 12 meses ultrapassa 10%. Isso no Brasil, pastor Claudinei. Então você imagine isso lá nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, está nas alturas. Nas alturas. Isso sem falar, pastor Rodrigo, que essa questão, por isso que é importante as pessoas elas estarem munidas de informações verdadeiras, de informações reais, para você não ser enganado, principalmente você que está aqui no Brasil, que tem uma probabilidade, uma facilidade muito grande de ser enganado, se você perder o seu tempo assistindo às TVs, às televisões, canais abertos por aí, se você perder tempo ouvindo alguns discursos que tem por aí nas redes sociais de pessoas que querem maquiar e manipular a mente das pessoas, dizendo que o problema está só aqui no Brasil. A crise está no mundo inteiro, meus amigos. Os Estados Unidos estão vivendo a pior crise das últimas 2 décadas. E a crise tomando conta. As prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos estão vazias. Tá? Tem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo que mandou vídeo para mim, que meu irmão João Carlos, que está lá, e tantas outras pessoas mandaram vídeo. As prateleiras vazias, de mercados grandes, vazio. As gôndolas de frango, de carne, de derivados de carne, tudo vazio. Na Espanha, da mesma maneira, sabe? Um abraço a todos.